Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Então vamos lá, mais dicas de língua portuguesa aqui para você. Vamos falar então um pouquinho, você já viu aí no título de predicados, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Eu sei que numa dica curta assim é um pouquinho difícil a gente resumir uma coisa que é um pouquinho mais complexa, mas vamos lá. Para você que já está estudando, de repente vai ficar um pouquinho mais fácil, você que ainda não está, você pode procurar um vídeo mais longo aqui também nas minhas redes, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Primeira coisa, como é que a gente identifica o predicado? Lembra, predicado é aquilo que não for sujeito. Pega uma oração, o que não for sujeito é predicado. Tudo que não for sujeito é predicado. Sério, Dani? Sério. E se eu não tiver sujeito na minha oração? A minha oração inteira é formada por predicado, tá bom? Então começa por aí. Bom, o predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Para que você o identifique bem, você precisa lembrar o que é um verbo de ação e o que é um verbo de relação. Verbo de ação, tá? São os chamados verbos transitivos e intransitivos, tá bom? Já os verbos relacionais, que a gente chama, são os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer e assim vai. Beleza? Lembrou disso? Muito bem. Agora vamos lá. Outro detalhe importante que você precisa lembrar para melhor classificar o seu predicado. O que é predicativo? Predicativo é uma característica do meu sujeito ou do meu objeto. Essa característica vai estar ligada ao meu objeto ou ao meu sujeito por meio de um verbo de ligação. No caso do objeto, esse verbo de ligação pode ficar subentendido. Por que esses conceitos iniciais são importantes, Dani? Porque você vai ver agora que eles serão fundamentais na classificação adequada do seu predicado. Um predicado verbal, vamos lá. O que é um predicado verbal? É aquele que tem um verbo de ação e não tem predicativo. Ele tem um verbo de ação e não tem predicativo. Dani, pode me dar um exemplo? Claro, quando eu digo o menino correu no parque. Percebe que correu é um verbo de ação, porque ele aqui é um verbo intransitivo. Dani, e o no parque seria o quê? O no parque, pessoal, seria o teu adjunto adverbial, tá? Então, o menino correu no parque. Percebo? Nós temos um verbo de ação e não temos predicativo. Já quando eu falo, a professora está cansada, eu tenho um verbo de ligação mais predicativo. Quando eu tenho isso, eu estou diante do chamado predicado nominal. E um predicado verbo nominal é aquele que tem um verbo de ação, não é um verbo de ligação, mais um predicativo. Quando eu digo, por exemplo, ele chutou a bola furioso. Chutar é um verbo de ação, só que o furioso é uma característica do meu sujeito. Portanto, predicado verbo nominal. Te vejo nas próximas dicas.